Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós do Núcleo de Estudos Espírita Divina Luz estamos imensamente felizes com a presença de todos para essa tão importante realização. Para dar por abertas as atividades, vamos convidar a senhora Altair, do Centro Espírita Amor, Verdade e Justiça de Nova Andradina, para fazer a prece inicial. Bom dia a todos. Bom dia, adorados. Bom dia, Eudápolis. Bom dia, Angélica. Bom dia, Iliema. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Nova Andradina. Bom dia, Batayporã. Bom dia, Anaurilândia. Nossa. Bom dia, Bataguaçu. E bom dia, Santa Rita. E bom dia para todos nós hoje. Obrigado, pessoal. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, pedindo a Deus, ao querido Mestre Jesus, o vosso amparo pelo dia de hoje, agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade. Jesus, a prece que vós nos ensinaste. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Vossa Seara, Senhor. Obrigado, que assim seja. Nosso centro começou no dia 18 de agosto de 2012, onde foi realizada na Câmara Municipal a primeira palestra. A partir dessa data, sentiu-se a necessidade de termos um local para as nossas reuniões. Então foi alugada uma casa onde eram realizados os estudos e palestras. Com o passar dos anos, recebemos a doação do terreno da senhora Eri Vargas. No dia 12 de maio de 2015, foi realizada a fundação do centro. Com os membros da atual diretoria, em 23 de março de 2017, e com o empenho da dona Altair Flores Aquino, esta sede foi erguida. Agora vamos chamar os membros da diretoria para apresentação. Ângelo Francisco de Souza Júnior, presidente do núcleo. Eri Vargas, vice-presidente, mas por motivos de saúde ela não pôde comparecer. Gleice Serragro Redivo, tesoureira. Aparecido de Jesus e Adriana Nicolau, conselheiros fiscais. Hoje temos como as atividades realizadas na casa o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo da mediunidade, o estudo das obras de André Luiz,
E é isso que gostaríamos de apresentar a vocês. Agora, passaremos a palavra ao senhor Claudemir Desto, vice-presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Cascavel, Paraná, com o tema História do Espiritismo, dos fenômenos de Hydesville ao surgimento de O Livro dos Espíritos. Bom dia a todos. Jesus continue nos envolvendo em sua paz. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, primeiro dia de funcionamento na nova sede, considerando que em 1960 eu nasci nessa cidade. Passei a minha infância, a minha adolescência aqui, e o mundo fez com que, a vida fez com que eu partisse em direção a novos ares, e hoje é uma alegria retornar à minha cidade natal, num momento tão solene, tão especial como este. Eu gostaria hoje de conduzir uma reflexão muito importante com vocês. Por que é que só tem um centro espírita em Anaurilândia? Por que é que somente agora, em 2018, está surgindo o primeiro centro espírita aqui, um grupozinho pequeno, sendo que a cidade é tão grande e há tantas outras igrejas na nossa cidade? Por que será? Nós vamos buscar o auxílio de Allan Kardec. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais informam a Kardec que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Então, aqui os benfeitores informam que o Espiritismo não é uma invenção humana. Ele está na natureza, assim como a matemática, o magnetismo, a eletricidade, que os homens vão estudando, vão descobrindo, vão catalogando e passam a ensinar nas escolas. Então, nós percebemos por essa resposta que um dia o Espiritismo será ensinado nas escolas como um conhecimento humano qualquer. Já imaginaram o dia que chegar? Lá na primeira série, na segunda série, os alunos aprendendo sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, o impacto que isso dará no progresso da humanidade. Essa questão está no capítulo 7, da terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a influência do Espiritismo no progresso. Mas os benfeitores alertam que ele terá que lutar contra grandes interesses, especialmente os interesses materiais. Talvez por isso é que ainda hoje tem tão poucos centros espíritas, tantos combates são feitos contra o espiritismo. E aqui eu gostaria de mostrar uma reflexãozinha rápida. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, especialmente em Levítico, capítulo 19, capítulo 20, uma proibição de Moisés sobre evocar os mortos, ou consultar os mortos. No capítulo 18, versículo 10 e 11, nós vamos transcrever para a nossa análise aqui hoje. Toda vez que vocês verem esse colchetezinho ali, com reticência, significa que existe mais texto, mas nós suprimimos apenas para ganhar tempo, ok? Então ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 18 do livro Deuteronômio: não se achará no meio de ti nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Esta é a tradução do João Ferreira de Almeida, uma tradução já usada há muito tempo. E nós vamos encontrar as adulterações. Logo em seguida, o mesmo versículo de Deuteronômio que eu vou trabalhar aqui. Não se acha no meio de ti pessoas que seja médium ou consulte os espíritos. Olha como o texto foi adulterado. Veja os interesses que os espíritos falam. Quem adultera a Bíblia, considerando que muita gente considera a Bíblia como a palavra de Deus, quando surge um centro espírita, ele não passa nem na frente, fica com medo, porque ele acha que é proibido. E olha as palavras. No texto original, ele fala quem consulte os mortos.
E ali ele coloca que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Veja que eles interpolaram e colocaram uma frase que não existe na Bíblia. Agora preste atenção nessa palavra médium que nós já vamos explicar. Nessa outra tradução, na Nova Versão Internacional, ele fala: não permita que se ache alguém entre vocês que seja médium ou espírita. Mais grave ainda, porque nem todo espírita é médium. Aqui ele já está generalizando e está estimulando as pessoas a perseguir. Não é por outro motivo que no Rio de Janeiro hoje há uma grande quantidade de centros espíritas, especialmente terreiros de Umbanda, Candomblé, sendo apedrejado e destruído por algumas seitas evangélicas. Aquelas pessoas que fazem isso são os coitados. Eles acreditam que estão servindo a Deus, porque eles pegam uma tradução dessa e acham que estão fazendo uma nova cruzada. Mais uma vez o texto original lá em cima. Nessa outra versão, que é a versão católica, não se ache no meio de ti nem quem se dê ao espiritismo. Aqui ele já coloca a doutrina espírita como um todo. É muito triste a gente ver isso, meus amigos, porque essa palavra médium, espírita, espiritismo, ela não existia ao tempo de Moisés. É uma adulteração clara. Ela foi criada por Allan Kardec com a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. É uma palavra nova. Já no primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos, na introdução, ele começa dizendo assim, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Aí ele coloca então, em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo. Percebe? É um neologismo, é uma palavra que não existia e ele está criando então em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Qualquer citação bíblica a essas palavras é adulteração, é tentativa de manipular a população para afastá-las do espiritismo, para que as pessoas fiquem com medo e achem que o espiritismo é proibido, que a mediunidade é proibida. Mas o termo espiritismo, espírita, a palavra médium, mediunidade, usada no sentido que ela foi cunhada por Allan Kardec também. Mas para a gente entender a importância então do trabalho de Allan Kardec, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos fazer uma viagem. Vamos voltar lá para 1848, com a história das irmãs Fox, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado talvez. Onde é que aconteceu? Aqui nós colocamos um mapa do Brasil, para todo mundo saber onde é que está, e lá em cima, nos Estados Unidos, no norte do estado de Nova York, bem na beira do Lago Ontário, que faz fronteira do Canadá com os Estados Unidos, ao condado de Rochester. E uns 30 quilômetros de Rochester, havia uma vila rural, chamada Hydesville. Pequena comunidade, uma casa aqui, 200 metros mais distante outra, um povoadozinho bem pequeno mesmo. Nesta casa morava uma família chamada família Fox. Esta família tinha uma característica interessante, porque essa casa tinha fama de ser assombrada. A última família que morou lá não deu conta de aguentar o barulheira que era feito na casa. Em dezembro, finalzinho de 1847, mudou para essa casa a família Fox, que era composta do senhor John Fox, sua esposa Margaret e 3 filhas. Tinham outros filhos, mas viviam com eles 3. Uma delas, inclusive, dava aula de música em Rochester. Bom, ficava lá as 2 menininhas, pré-adolescentes, a Kate, Catherine e a Margaret, as 2 menininhas que eram médiums. E quando entra o ano de 1848, a fenomenologia, os barulhos nas paredes, barulhos de móveis, arranhões, estrondos, assombrava a casa, ninguém conseguia dormir. Fevereiro piorou, março então ficou insuportável. Eles tentavam ver se era fraude, então quando estava fazendo barulho dentro de casa, eles corriam lá fora para ver se tinha alguém causando barulho, e não tinha jeito. A família estava muito perturbada. Eles eram crentes, metodistas, tinham sua forma de acreditar em Deus. Quando foi na noite de 31 de março, eles já não estavam mais suportando. Eles pensaram assim, olha, não estamos conseguindo dormir, vamos dormir de dia então. Antes de escurecer nós vamos nos deitar. Daí eu quero ver, a gente pega no sono profundo, não vai ter barulho que acorda a gente. Aí quando começou o sol baixar, eles foram deitar, coitados. Mal colocaram a cabeça no travesseiro, começou aquela barulheira. Sobressaltaram,
Correram, agora nós vamos pegar quem é que está fazendo esse barulho. Correram lá e nada, não tinha ninguém fazendo barulho. E aí eles ficaram naquela agonia, aquela barulheira, até que uma hora uma das meninas fez um barulho. De repente, que é isso? E eles acreditavam em Satanás. O Espiritismo não acredita nisso. O Espiritismo matou Satanás, porque sabe que ele não existe. Mas os metodistas acreditam. E aí então, eles não têm nem coragem de falar o nome dele, chamam ele de Pé Rachado. Aí uma das meninas criou coragem e falou: Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. Meu Deus, é o Pé Rachado mesmo. Gente, aí as meninas criaram coragem, arrepiada, aquela coisa assim, assustada, né? A mãe também se interessou e começou a perguntar: é um fantasma? Dê 2 pancadas. Nada. Não. É o Satanás? Dê 2 pancadas. Nada. É um espírito? É alguém que foi assassinado? Se eu chamar alguém aqui, você continua fazendo barulho? Corre, filha, vai chamar o vizinho. Aí começou a chamar o vizinho, chamar, e foi chegando gente. Conclusão, para resumir a história: passaram a noite inteira conversando com aquela criatura que produzia aqueles ruídos. E eles então, para poder avançar a conversa, convencionaram que determinada pancada, por exemplo, uma pancada era a letra A, 2 pancadas, letra B, e assim sucessivamente. Um arranhão era sim, 2 arranhões era não, e assim por diante. Então eles começaram a conversar e descobriram que há 5 anos havia sido assassinado naquela casa um mascate. Como era uma zona rural, as pessoas vinham vender as coisas, e ele tinha $500, e a família descobriu. Mandaram a empregada embora, dormir fora naquele dia, voltar a dormir na casa dela para eles ficarem sozinhos, e hospedaram o mascate. À noite assassinaram ele e enterraram ele no porão, na adega, no subsolo da casa. Ele então deu todas essas informações. Aí eles foram lá, escavaram, mas começaram a cavar, já deu água, tinha uma mina ali, não conseguiram achar nada. Depois eles escavaram e acharam um osso, cabelo, cal, carvão, que não comprovava a história. Somente no início do século XX é que foi constatado, quando caiu uma parede, eles então encontraram um esqueleto humano. Ou seja, o Sr. Fox, depois de uns dias, ele foi lá, desenterrou o cadáver. O Sr. Fox não, a pessoa que morava na casa, morador antigo de 5 anos atrás, que havia cometido o assassinato. Ele desenterrou o cadáver, colocou ele em pé na parede e fez outra parede. Então quem chegava via a parede, não via nada, não tinha como escavar porque não era terra. E assim, só quando aquela parede desmoronou foi que eles foram achar o cadáver e constataram que a história era verdadeira. Pois bem, então esses fenômenos da família Fox chamaram muita atenção. As meninas foram mandadas para casa de parentes e lá os fenômenos continuavam acontecendo. Logo deduziram que eram elas quem provocavam. Levaram ela então para Rochester, que é um salão famoso chamado Corinthian Hall. Lá então elas fizeram esses fenômenos para o público assistir. Virou um espetáculo, como se fosse um circo. Todo mundo queria saber como que era aquilo. Pois bem, hoje a casa não existe mais. Ela foi comprada em 1916 e foi removida para Lilydale. Não é muito longe dali, mas fica um pouco mais à esquerda de Rochester, e lá é um museu hoje. No local existe apenas o Hydesville Memorial Park, que é essa casa, e lá dentro está preservado então os alicerces, as ruínas do que era a casa antigamente. Se vocês procurarem no Google, dá para fazer uma viagem lá, vocês vão ver que tem uma estrada, é Hydesville Road, e lá vocês vão ver se tem uma casa aqui, outra casa lá, porque era uma zona rural, de fato. Mas o memorial está lá para quem queira visitar. Bem interessante, vale a pena. Pois bem, esses fenômenos, a comunicação com os espíritos, ela foi evoluindo. Logo inventaram essa tábua que chamava de Ouija. Ouija, uma tábua com os caracteres alfabéticos, né? Sim, não, números, e o médium punha a mão em cima, dessa forma aqui, com uma setazinha, e o espírito vai movimentando a mão da pessoa na letra, e alguém vai anotando e a mensagem vai saindo. Depois, alguém começou a amarrar um lápis numa cestinha, numa prancheta, uma cesta com rodinhas, punha a mão em cima e o espírito ia escrevendo. A escrita era tudo emendada, às vezes em círculo, dava um trabalho danado, não tinha pontuação.
Até que alguém descobriu, mas espera aí, se eu estou pondo a mão na prancheta aqui com lápis, por que eu não pego direto no lápis? Inventaram a psicografia direta como nós conhecemos hoje, com o trabalho de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira, entre outros. Então estava inventada a psicografia. Mas isso levou um certo tempo. Então nós vamos ver que em 1848, aquela noite maravilhosa de 31 de março de 1848, lá nos Estados Unidos, o modismo foi para a Europa. Levaram notícias e resolveram experimentar. E descobriram então que muita gente tem essa facilidade de servir de intermediário para os espíritos, produzindo esses fenômenos. Virou uma febre nos salões de Paris, de Londres, mas principalmente da França, que tinha uma mentalidade mais aberta. As pessoas iam fazer uma festa de aniversário, por exemplo, eles reuniam um grupinho aqui, outro ali, outro acolá, para conversar com os espíritos. Virou diversão. Todo mundo queria experimentar. E havia muitos médios. E haviam comunicações de todos os tipos, porque os espíritos queriam falar. Pois bem, a coisa ficou assim tão grave e tão comum que os jornais, as charges dos jornais, geralmente eram satirizando as comunicações com os espíritos. As mesas falantes, né? As mesas que se flutuavam, quando produziam estrondo, batiam o pé no chão para produzir as mensagens. Então, é um fenômeno chamado de mesas girantes. E aí, tem várias, eu não vou mostrar aqui por falta de tempo, mas só vou passar rapidamente, nós não vamos ler. Tá? Então, nós vamos ver aqui, essa aqui, por exemplo, ó, essa última. Dissestes que vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? A mulher foi dar queixa lá na delegacia que a cozinheira dela tinha roubado. Aí a dona da casa disse: senhor comissário, está aqui a mesa da cozinha que está pronta para depor por escrito. Então a gente vê uma acusação. A mesa não tem cérebro, a mesa não vê. Os espíritos utilizavam elas para se comunicar, mas os incrédulos usavam isso para ironizar o movimento que estava surgindo. Virou uma febre. Pois bem, isso em 1848, lá em Hydesville, né? Em 1855, havia um pedagogo, um cientista francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele estava estudando o magnetismo, que era uma descoberta de Franz Anton Mesmer no século passado, que havia caído no esquecimento e agora estava novamente na moda. Ele estava estudando os fenômenos do magnetismo, tinha uma orientação mais positivista do ponto de vista filosófico, e de repente alguém falou para ele: olha, está acontecendo uma coisa doida aí. Os espíritos estão falando através das mesas, você vai lá, pergunta para a mesa responde. Ele falou assim: olha, não digo que eu não acredito, né? Mas eu preciso ver, porque até me provarem que uma mesa tem inteligência para responder uma pergunta inteligente, eu preciso ver. Não, você vai ver. Não, mas eu não tenho tempo para essas bobagens agora. Passou mais uns dias, o companheiro, você precisa ver, rapaz, coisa que está acontecendo. E até que provocou tanto ele que ele foi assistir a uma sessão. E quando ele chegou lá naquela sessão, ele saiu mais desconfiado do que acreditando. Porque ele via lá a mesa flutuar, subia até no teto, descia, produzia pancadas, escritas. Ele ia lá, passava a mão, via se tinha algum barbante prendendo aquela mesa, olhava por baixo se tinha alguma mola, algum ar, alguma coisa soprando, e não achava nada de fraude. Ele falou: mas tem alguma coisa, não é possível, como é que uma mesa vai responder uma pergunta inteligente? Para todo efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Tem como? Tem que ter uma explicação. E ele começou a ir encucado com aquilo, querendo provar que havia uma fraude ali, ou entender o que havia. E daí então ele começa a fazer as perguntas e percebe que há respostas muito sérias. Um amigo dele, então, que já vinha anotando aquilo que os espíritos falavam, entregou para ele 55 cadernos de anotações, dizendo assim: ó, eu já anotei tudo, mas eu não tenho capacidade, competência técnica para publicar isso aqui, mas é muito importante. Eu queria que você estudasse isso aqui, organizasse e publicasse para nós. Ele pegou os cadernos e viu que tinha muita coisa boa ali, mas tinha muita bobagem também, tá? Ou pelo menos tinha muita coisa sem lógica. Ele começou então a organizar por assuntos, concatenar tudo, e foi daí responder as lacunas que existiam, as falhas. Aí o que ele fazia? Ele ia num grupo mediúnico, se reunia, submetia aquelas perguntas aos espíritos e recebia respostas. Mas ele ficava desconfiado: será que isso não é da cabeça do médium? Aí ele ia em outro grupo mediúnico, e lá ele submetia a mesma pergunta e recebia uma resposta, se não exatamente com as mesmas palavras, pelo menos com o mesmo sentido. A isso ele chama de controle universal.
ou universalidade dos ensinos dos Espíritos. Ele diz assim, ó, se o ensino for verdadeiro, pode ser que um médium aqui de Anaurilândia psicografe, e outro lá de Paris vai receber a mensagem com o mesmo teor, porque os Espíritos que estão passando são da mesma falange, têm o mesmo nível de conhecimento, percebe? Então ele chama isso de controle universal. Um ensinamento que é dado só num lugar, só aquele grupo sabe, não dá para confiar, porque pode ser invenção, pode ser um espírito enganador, não tem esse controle universal. Então ele fazia isso, e ele foi então organizando aquelas respostas e viu que havia uma preciosidade ali. E essa é a grande diferença, meus amigos. Eu falo, fico até arrepiado. Porque vejamos só, digamos que eu chame aqui a Altair e ela seja uma grande médium, e aí vocês começam a fazer perguntas e se comunica aí, o pai de alguém, o irmão de outro, a esposa do outro que já foi. Não é maravilhoso isso? É ou não é? Quem gostaria disso aqui? Levanta o braço. Falar com um parente falecido. Maravilhoso. Vamos providenciar depois o lanche no intervalo. Seguinte, acontece que isso acontecia. Virou uma febre na França. Kardec fala que em Lyon, por exemplo, em 1862, havia mais de 15 mil espíritos só em Lyon. Todo mundo queria conversar com os espíritos, porque os grupos eram basicamente grupos mediúnicos, grupos de intercâmbio com os espíritos. Mas, se eu falo com os espíritos e sei que o meu parente está vivo, provou para mim que é ele, e a minha vida, como fica a partir de agora? Eu vou continuar tomando a mesma manguasca? Fazendo as mesmas besteiras que eu fazia? O mínimo que uma pessoa inteligente vai querer saber, escuta, papai, como é que está aí? Oh, meu filho, abre o olho, porque o que você fizer aí vai determinar como você vai estar aqui. É? Então me fala como é que é esse mundo aí. Olha, aqui assim, assim, assado. Nossa, então eu preciso mudar de vida aqui, não é assim? E aí nós vamos atrás do Evangelho, que é o código de ética por excelência para nortear a nossa vida. Se eu não tiver esse estalo de perceber que há algo mais, eu perdi tempo. E é isso que acontecia com a maioria das pessoas quando tinham contato com os espíritos. Allan Kardec percebeu que aquilo poderia revolucionar, porque dava para investigar questões graves que a teologia clássica não conseguia responder, que a humanidade vinha sendo enganada há muito tempo, ou se enganando. Então ele faz um estudo muito sério, de 1855, e no dia 18 de abril de 1857, ele publica então a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Esse livro, na sua primeira edição, ele tinha 176 páginas, o formato era o formato A4, que é o tamanho do papel ofício, que a Renata estava lendo aqui, desse tamanhão, e tinha 501 perguntas e respectivas respostas. E ele era feito em 2 colunas. Aqui nós temos o original francês da primeira edição, tá? PDF. Então vejam só, vamos pegar a pergunta número 2 lá. Ó. A pergunta aos espíritos, entre aspas, a resposta dos espíritos, e do lado de cá, outro número 2, que é o comentário de Allan Kardec, ou uma explicação dele. Então era assim que era o Livro dos Espíritos, primeira edição. Em 1860, ele publica a segunda edição, que é considerada a edição definitiva. Aí ela já está totalmente organizada, e ela então tem 1019 questões, que na verdade é 1018, porque a questão 1011 ela foi pulada, não tem, ninguém sabe por quê. Então tem 1018 questões, daí já no formato atual, é a pergunta, a resposta, quando há comentário de Allan Kardec, o comentário é logo debaixo da resposta, e é um livro muito interessante. O Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, no livro Estude e Vida, no capítulo 40, ele fala sobre fazer a caridade, que é muito importante o espírito praticar a caridade. Mas ele faz um acréscimo muito interessante, ele diz assim, ó, seja no exemplo, ou na atitude, na ação, ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Nós já paramos para pensar nisso? Se nós divulgarmos o Espiritismo corretamente, a forma como foi codificado por Allan Kardec, que as pessoas estudarem a fundo, elas modificam as suas vidas, elas se consolam na dor, elas entendem o porquê do seu sofrimento, a finalidade da sua existência aqui na Terra. Então há uma transformação moral muito grande, e é por isso que Emmanuel considera uma grande caridade divulgar o Espiritismo. Mas para divulgar o Espiritismo nós precisamos o quê? Quem me ajuda?
conhecer o Espiritismo. Porque como é que eu vou divulgar uma coisa que eu não conheço? Eu não posso divulgar as minhas ideias, os meus achismos. Eu tenho que estudar, conhecer o Espiritismo. Então daí, eu queria deixar minha contribuição com os espíritos iniciantes aqui de Anaurilândia, um estudo sobre a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Ela é inspirada num estudo feito pelo Cosme Massi, que é um doutor em lógica, ele mora em Curitiba, e é um dos maiores conhecedores ou pesquisadores da atualidade sobre Allan Kardec. E aí, por questão de fidelidade, eu estou dizendo que o autor é ele. Eu peguei alguns trechos, né? Então ele diz assim, ó, que Allan Kardec, como era um cientista, tinha vários livros publicados, inclusive, ele trata o Espiritismo como se fosse uma tese de doutorado. Ele vai pesquisar, provar, demonstrar. Então, é Allan Kardec mesmo quem diz isso no livro A Gênese. Ele fala assim, ó, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Ele experimenta, ele testa para ver se aquilo é verdadeiro, como a gente faz em qualquer ciência. Nós sabemos que a gravidade existe, porque se eu soltar esse óculos, vai cair. Observando isso, a gente consegue formular as leis, não é assim? Então vamos ver. Como é que Kardec fala? Ele diz assim, ó, fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Quais eram os fatos novos da época? Quais eram? A comunicação dos espíritos, que era o quê? Mesa girando, mesa estalando, parede, não era? Esses eram os fatos. Ele foi lá, não tinha uma explicação, porque as mesas estavam dando respostas inteligentes. Não conseguia ser explicado pelas leis ordinárias da ciência. Então ele fala assim, ó, ele, o pesquisador, os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Então ele consegue escrever a lei que está por trás daquilo. E aí você observando essa lei, você consegue reproduzir o fenômeno exatamente como foi prescrito. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Isso foi feito nas pesquisas com eletricidade, com gravidade. Graças a isso o homem está aí com a estação espacial orbitando a Terra, já visitou a Lua, já mandou nave a Marte, graças aos estudos científicos, que é feito exatamente dessa forma. Você tem uma tese e você vai estudar aquilo e tentar explicar. Isso está no capítulo 1, item 14 do livro A Gênese. Bom, vamos ver a estrutura geral, então, do Livro dos Espíritos. Ele fala que para a escolha do objeto de estudo está na parte primeira do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias. A análise, que nós falamos agora há pouco, do objeto de estudo, está na parte segunda, onde ele estuda o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Ele formula as leis desse estudo na terceira parte, chamada das leis morais. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, são a dedução das consequências daquilo que ele viu. Mas, esse estudo todo, ele desdobrou. Então, em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, que é um desdobramento da parte segunda do Livro dos Espíritos. O mundo espírita é o mundo dos espíritos. Ele aprofunda. O Livro dos Médiuns é um verdadeiro manual de quem quer estudar a mediunidade e exercer a mediunidade. Em 1864, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento, um aprofundamento da parte terceira, das leis morais. Em 1865, ele publicou O Céu e o Inferno, que é um desdobramento da quarta parte, das esperanças e consolações. E depois, pouco antes dele desencarnar, em 1868, ele publicou A Gênese. A Gênese é um livro mais difuso, porque ele tem trechos, né, que trata da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, especificamente no capítulo 2, 3 e 4. Da parte segunda, o capítulo 9, 10 e 11, e tem também uns trechos da parte terceira. Então ele é considerado um livro mais difuso um pouco. Mas esses 5 livros, então, do Livro dos Espíritos, e esses 4, é chamado de Pentateuco Kardeciano, os 5 livros básicos de Allan Kardec. Ele publicou outras obras, como a Revista Espírita, como antes da edição final do Evangelho segundo o Espiritismo, antes da edição final do Livro dos Médiuns, ele publicou um manualzinho.
Ele publicou também o Principiante Espírita, mas isso não vem ao caso. Para nós interessa saber que existem essas 5 obras, que é a base da doutrina espírita. Se nós quisermos conhecer o Espiritismo, nós temos que começar pela base, conhecendo as obras de Kardec. Pois bem, e o que trata o Livro dos Espíritos? Qual é a grande notícia que Allan Kardec nos traz? Eu esqueci de dizer que aquele sábio chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele usou um pseudônimo, um apelido, que era o quê? Allan Kardec. Allan Kardec é o nome que ele havia tido numa outra reencarnação, ao tempo do cristianismo primitivo, ali na região das Galhas. Ele era um sacerdote druida, e ele tinha o nome de Allan Kardec. Os espíritos deram essa informação para ele, então ele preferiu adotar esse pseudônimo. Por quê? Olha a sabedoria dele. Ele disse assim, para eu saber se o livro é bom mesmo, eu não posso usar o meu nome científico, porque eu sou um autor conhecido. As pessoas vão comprar o livro porque tem meu nome. Eu quero que eles avaliem o livro pelo conteúdo, para ver se tem lógica, se tem fundamento. Então ele usa o pseudônimo Allan Kardec, e publica então em 1857. Então o que tem nesse livro de tão fantástico? Vejamos, lá das causas primárias, da origem de tudo, ele diz que Deus é a origem de tudo que existe. Quando eu falo ele, estou falando dos espíritos, tá? Porque quando a gente fala codificação, vem de códice. Allan Kardec não escreveu essas obras, ele organizou elas para publicar. Lógico, é uma grande contribuição dele, que usou a sua lógica, sua inteligência, para selecionar e fazer os seus comentários muito pertinentes, rejeitando aquilo que era falso. Mas nós aprendemos com os Espíritos, então, que Deus é a causa primária, ou primeira de tudo que existe no universo, não é só na Terra. E existem 2 elementos gerais do universo: Espírito e matéria. Então nós podemos resumir isso: Deus, Espírito e matéria é o que constitui o universo em todas as suas dimensões. E, juntando Espírito com matéria, nós temos a criação, que são os seres vivos criados por Deus. Ele faz todo um estudo acerca do que seja matéria, que seja princípio espiritual e tudo mais. Então esses estudos estão no capítulo 1, onde eles tratam de Deus, no capítulo 2, dos elementos gerais que constituem o universo, no capítulo 3, onde ele estuda sobre a criação, e no capítulo 4, do princípio vital, da vida para o ser. Então é um estudo bem aprofundado, bem interessante. Então, quem pegar o Livro dos Espíritos, na primeira parte, esses 4 capítulos vão tratar dessas coisas. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde ele vai estudar então o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, ele aprende, que os espíritos vivem tanto no mundo corporal como no mundo espiritual. Logo, nós somos espíritos. E aí ele estuda então, primeiramente, a passagem dos espíritos estando no mundo espiritual. Ele estuda a passagem do mundo espiritual para o mundo corporal, um estudo aprofundado. Vivendo no mundo corporal, a passagem para o mundo espiritual, como que é? A volta para lá. Em terceiro lugar, ele estuda sobre os espíritos vivendo no mundo espiritual. Em quarto lugar, os espíritos vivendo no mundo corporal. Em quinto lugar, estando no mundo corporal e interagindo no mundo espiritual. Nós interagindo no mundo espiritual. Em sexto, estando no mundo espiritual, os espíritos interagindo no mundo corporal. Os espíritos podem interagir conosco? Ele faz esse estudo nessa sequência lógica. Se fosse um Claudemir da Benedito, sou eu, seria uma bagunça, não teria essa clareza. Vocês percebem como ele organiza tudo? Para poder ter lógica e a gente conseguir entender? Vamos ver. Vou salvar essa imagem aqui lá no cantinho, para a gente lembrar. Vocês não vão conseguir ler aí, mas... Ele pega, no capítulo 1, dos espíritos. O que é os espíritos? No capítulo 2, da encarnação do mundo, da encarnação dos espíritos. Nós vamos ver lá o primeiro, estando no mundo espiritual, passando para o mundo corporal, da encarnação dos espíritos. Como que é a encarnação? O que acontece? Capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Então aquela segunda setinha, estando aqui, a volta para o mundo espiritual. Como que é essa passagem? No capítulo 4, então, e no capítulo 5, ele traça considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Ele vai falar da reencarnação, inclusive, na Bíblia e tudo mais.
No capítulo 6, ele fala da vida espírita, que é aquele, ó, vivendo no mundo dos espíritos. Lembra? Olha o terceirinho lá, ó, vivendo no mundo dos espíritos. No capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, o espírito vivendo no mundo corporal, que é a nossa vida. No capítulo 8, da emancipação da alma, ou seja, estando aqui no mundo corporal e interagindo no mundo espiritual. No capítulo 9, ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, estando no mundo espiritual, interagindo com o mundo corporal. Essas manifestações espíritas que nós vemos aí. E aí em seguida ele fala das ocupações e missões dos espíritos e dos 3 reinos: vegetal, animal e mineral. E aí acaba a segunda parte. Esse é o estudo do mundo dos espíritos. Sabe? Aprendemos tudo aí. Na terceira parte, que é a formulação das leis, então, nós vamos aprender, né? A terceira parte chama das leis morais. Ele fala o que é lei, quais são as leis e como praticar as leis, que é o mais importante. O que é lei? O que é lei? Capítulo 1, então, ele fala da lei divina ou natural. Se eu perguntar para os senhores e as senhoras, o que é lei? Ah, lei é aquela coisa que os vereadores fazem lá, que os deputados fazem. Também é, mas essa é a lei humana. Ele trata aqui da lei divina ou natural. Será que existe uma lei de Deus regulando o funcionamento do universo? Existe. Então, nesse capítulo 1, ele estuda isso. Daí, em seguida, ele descreve para nós algumas leis que existem, né, entre essas leis naturais. Ele fala, ó, capítulo 2, lei de adoração, em seguida da lei do trabalho, da lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e da lei de justiça, de amor e de caridade. São essas 10 leis que ele relaciona para nós. Pois bem, daí vem a terceira enfoque aqui, que é como praticar essas leis. E aí, no capítulo 12, ele fala então da perfeição moral. Nesse capítulo 12, ele ensina como praticar essas leis. Mas interessante que quando a gente estuda essas leis morais, nós vamos ver que elas estabelecem todos os deveres do homem, primeiro para com Deus, segundo para com ele mesmo e terceiro para com o próximo. E a gente pode mostrar isso num gráfico. Então, Deus representando a justiça, o homem representando o amor e o próximo representando a caridade. Então nós vamos ver assim, como é que é o dever do homem. O dever do homem, primeiro para com Deus, lá em cima, é justiça. É uma relação de justiça. Não tem como Deus ser injusto. Tudo que acontece conosco é justo. A gente pode até não entender, não aceitar, não concordar, mas que é justo é. Depois ele estabelece o dever do alto amor. Eu preciso me amar. É o dever do homem para consigo mesmo, em segundo lugar. Então, primeiro, eu amo a Deus, amo a mim e depois eu amo o próximo. Não tem como eu amar a Deus sem me amar. Não tem como eu me amar sem amar a Deus. E não tem como eu amar ao próximo se eu não amar a mim mesmo. E é por isso que Jesus coloca como primeiro, como axioma, né? Fazer ao próximo, que eu quero que faça para mim, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amar a mim, eu consigo amar o próximo. Então ele coloca, né? Na relação do homem com o próximo, é o dever da caridade. Eu tenho que exercer a caridade para com o meu próximo. Então, do estudo dessas leis, nós vamos chegar a essa conclusão. Está muito complicado? Não está. Então vamos fazer um resumo. Primeiro nós vimos que é a obrigação, o dever do homem para com Deus, não é? Então tem duas leis que estabelecem isso: a lei de adoração e a lei do trabalho. Trabalhar é adorar a Deus. Trabalhar é dever do homem para com Deus. Em segundo lugar, da obrigação, do dever do homem para consigo mesmo, a lei de reprodução. Lá na Bíblia nós vamos ver o crescer e multiplicar, né? Lei de conservação, eu tenho que lutar para defender esse corpo meu, jamais destruí-lo. Lei de destruição, tudo está sujeito a uma transformação na natureza. Ninguém vai viver aqui no corpo material eternamente, tudo se transforma. Há um progresso, a lei de destruição ela faz parte desse progresso. Então, o homem dever para consigo mesmo tem que entender isso. Portanto, minhas queridas amigas, não adianta fazer sem plástico, uma hora vai ser destruído o corpo. Tá? Tem que conservar, mas uma hora vai, não tem jeito. Do dever do homem para com o próximo, nós vamos ver a lei de sociedade. Ninguém é uma ilha para viver sozinho, precisa viver com o próximo. Lei de progresso, nós vamos nos desenvolver, vamos evoluir. Lei de igualdade, também está ligado com o princípio da justiça divina.
e a lei de liberdade. Todos nós somos livres. Então essa é a obrigação do homem para com o próximo, relacionado, né, dever de caridade. E essas 9 leis aqui, elas vão ser sintetizadas, né, na lei de justiça, de amor e caridade, que vale para todos os níveis aí no caso. Ok? Na quarta parte do livro dos Espíritos, então, nós estamos acabando, mais uma vez lembrando, né, que os Espíritos vivem no mundo corporal e no mundo espiritual. Então nós vamos estudar nessa quarta parte as consequências do cumprimento ou não das leis que nós estudamos agora há pouco. Então nós vamos ver que, primeiro, no capítulo 1, ele fala das penas e gozos terrenos. O que eu sofro aqui na terra como consequência do meu descumprimento das leis? E o que eu gozo de felicidade, de alegria também pelo cumprimento dessas leis aqui na terra? E no capítulo 2, das penas e gozos futuros, lá no mundo espiritual. O que eu vou sofrer lá? O que eu vou gozar lá? Então tem a ver com a ideia de céu, de inferno. É um estudo maravilhoso. E então nós vamos desconstruindo aquelas ideias antigas que nós trazemos de muitas outras vidas, na nossa passagem por outras religiões, e ainda molda muitas vezes a nossa atitude, gerando alguns condicionamentos. Quando nós estudamos então o livro dos Espíritos, nós abrimos a nossa mente e compreendemos que Deus é muito maior do que aquilo que nós aprendemos até hoje. Pois bem, então hoje o livro dos Espíritos está composto de 1019 questões, que na verdade é 1018, né? E aí, logo, 1857, a publicação do livro dos Espíritos, mais ou menos 10 anos depois, o Espiritismo veio para o Brasil. A primeira notícia que você tem dele é lá na Bahia, publicação do jornal Eco da Lentúmulo, um jornalista chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes, foi o primeiro a divulgar o Espiritismo no Brasil. Pois bem, e aí eu queria só, para finalizar então, trazer aqui rapidinho alguns trechos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que são algumas ideias que a gente puxa e sempre me encantam. A começar da questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando pergunta: que é Deus? Ele não fala quem, porque quem é gente. O que é um objeto. Que é Deus? E olha a sabedoria da resposta. Não é um velhinho barbudo, não é um que vai punir a gente, não é o Senhor dos Exércitos. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira, originária de todas as coisas, tudo que existe. Essa resposta dá uma palestra inteira e um seminário que a gente desligou a tela, de tão profunda que ela é. Quer ver um outro? Na questão 926. Isso aqui eu adotei como princípio de vida. Ele faz toda uma dissertação sobre necessário e supérfluo. Ele fala assim, os Espíritos falam: o que menos necessidade tem, esse o mais rico. Para pensar nisso? Riqueza, a pessoa às vezes está podre de rico, não dá conta de gastar aquilo, e ela está infeliz, querendo mais e mais e mais, e está com medo de ficar pobre. Olha a equação: se eu não tiver necessidade, eu sou rico. Quanto menos necessidade eu tenho, mais rico eu sou. Então nós podemos pegar às vezes alguém que ganha 1 ou 2 salários mínimos, e ele ser mais rico do que uma pessoa multimilionária, com fazendas, aviões, etc e tal. Por quê? Porque esse cria necessidades que ele não tinha. Esse que não tem necessidade, ele é feliz, ele é rico. Se eu preciso de R$500 para viver e eu ganho 1.000, eu não sou milionário, no sentido figurado. Eu sou muito rico, está me sobrando o dobro, eu tenho o dobro que eu preciso para viver. Olha que sabedoria. Se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, já pensou? Vão ter condições de ser mais felizes, de viver muito mais tranquilo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um ensinamento maravilhoso no capítulo 6, que fala: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Nós desejamos que aqui em Anaurilândia seja esse preceito seguido à risca, né? Muito amor entre o grupo e muito esforço para se instruir, para se esclarecer, para conhecer o Espiritismo e fazer aquela transformação moral, né? Olha essa outra frase de Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que é encarar de frente a razão? É a lógica, é o raciocínio, é a fé raciocinada. Por exemplo, alguém perde uma criança, um filho, um
tenra idade. Aquela criança adorável, 5 anos, vem uma croup, a difteria, a pessoa morre, a criança morre. A mãe está inconsolável. E ela vai procurar o seu líder religioso. Ah, minha filha, é a vontade de Deus. Como a vontade de Deus? Por que não foi a vontade de Deus com o filho do vizinho? Porque logo no meu, que era uma criança tão boa, não era? Aí alguém vem dar uma explicação lógica, racional. Ah, faz sentido. Então a fé não se abala, por quê? Porque ela está embasada no raciocínio lógico, na ciência. Entende? A ciência pode evoluir, que ela não vai desconstruir aquela base de crença nossa. Essa é a fé inabalável. Nada abala. E aqui, por fim, no capítulo 17, ele fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O espírita não é uma criatura perfeita, mas ele se esforça para melhorar. E nesse esforço para se transformar que a gente reconhece o verdadeiro espírito. Não é aquele que vem aqui e faz uma palestra bonita, aquele que faz uma prece sentida. Não é isso. O verdadeiro espírito é aquele que se modifica, aquele que analisa as comunicações dos espíritos e percebe que há algo mais, que nós não estamos de passagem por acaso aqui na Terra, há uma finalidade maior. E ele então se esforça para se transformar. Esse é o verdadeiro espírito. E aí, eu não vou contar essa história então, porque acabou. Essa é uma historinha bem interessante. Allan Kardec estava muito triste um dia, recebendo pedrada de todo lado, muita gente criticando ele, né? Porque você imagina a luta que ele enfrentou numa época que a Inquisição ainda funcionava em alguns países. Na Espanha, por exemplo, quando ele mandou uma carga de livros espíritas, o bispo de Barcelona confiscou e queimou em praça pública. Fez uma grande propaganda do espiritismo, né? O que é proibido? Quero saber o que é, né? Mas Allan Kardec recebeu uma pressão muito grande de todos os lados. Então ele estava meio desanimado, de repente um correio veio entregar uma encomenda. Ele desembrulhou o envelope, abriu, né, e tinha uma carta. Aliás, ele não abriu, ele abriu a primeira caixinha, a embalagem, tinha uma carta. E na carta estava escrito assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Vocês sabem o que é um encadernador? Aquele cara que põe capa nos livros, capa dura. Antigamente fazia com as capas duras, ele fazia isso. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir os caminhos de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Aspas. Esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A Lohan. Fecha aspas. Estupefato li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Acaba a carta. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. Kardec desempacotou então aquela obra, aquele volume,
e havia um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura dessa carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na falta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos hálsicos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então, meus caros amigos, espíritas de Anaurilândia e da região, e nós, baseados nesse exemplo, e com a visão do quanto a doutrina espírita pode fazer em termos de esclarecimento e consolação e de renovação do mundo, que nós regacemos as mangas, nos dediquemos ao estudo dessa obra profunda, das obras complementares, e não tenhamos medo nem vergonha de sair propagando a nossa fé, dizer que somos espíritas, estamos nos esforçando para nos transformar, fazer com que as pessoas tenham acesso, saber que muitos têm medo, não porque nos temem, mas porque elas estão equivocadas em função daquelas adulterações que nós mostramos no início. Tenhamos a certeza que nós estamos colaborando com Jesus para a transformação de um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe esta casa e todos os seus trabalhadores, que mais possam chegar, e que a bandeira do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, possa tremular bem alto nesta casa, chamando a atenção de encarnados e de desencarnados que passam por aqui. Muito obrigado.